Muito bem, meus amados irmãos, eu quero deixar uma palavra rápida, não vou me estender muito, mas hoje pela manhã eu estava meditando em uma palavra para deixar aqui nesta noite e veio ao meu coração este assunto que quero compartilhar com vocês. Agora peço a atenção de todos, meus irmãos, de criança a velhos, todos atentamente aqui ouvindo, porque eu não quero demorar para a gente não terminar o culto tarde. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer aos obreiros que aqui estão. Está o presbítero Miquéia, que dá assistência pastoral em Santa Cruz, o evangelista Cícero, que dá assistência em Surubim. Irmão Esdras está aí, Esdras Santiago, que está em Feira Nova. Cadê ele? Ah, daqui. Muito bem. E presbítero Paulo Gonçalves, que dá assistência lá em Toritama, dá assistência pastoral ali. Os demais estão mais próximos. Irmão Gonzaga, presbítero, que vem acompanhando também de Toritama. A igreja está feliz com a presença deles e as esposas, né? Alguns estão com a esposa aqui. Os irmãos digam amém. Muito bem, Deus abençoe. Os demais, todos sintam-se também bem recebidos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Agradeço a toda a igreja, todos os irmãos que se esforçaram para estar hoje aqui conosco, para juntos cercarmos a mesa do Senhor. Abra a Bíblia em Êxodo 3. Vamos ler aqui alguns versículos que servirão de base para a nossa reflexão. Nos diz a palavra de Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém, irmãos? Até aqui, para que a gente possa ter um tempo um pouco maior para a nossa reflexão. Se eu fosse dar um tema a essa palavra que deixaremos para a igreja, seria sinais que evidenciam o cumprimento da palavra de Deus. Dá para repetir? Diga comigo: sinais que evidenciam o cumprimento da palavra de Deus. Meus irmãos, Deus fez uma promessa a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão é que Israel seria levado ou estaria cativo em uma nação distante, e que a nação de Israel ficaria, falando de número inteiro ou cheio, ficaria 400 anos debaixo da opressão. E diz a palavra de Deus que através de José, Deus cumpriu essa promessa de que o povo seria escravo em outra nação. José foi adiante, na sequência foi Jacó e seus filhos. Aproximadamente 70 pessoas desceram para o Egito e se estabeleceram na terra de Gósen. Como todos sabem, eu estou fazendo um resumo para que os irmãos entendam onde a gente quer chegar. E diz a palavra de Deus que o povo esteve ali oprimido pelos egípcios durante 400 anos. Só que, por incrível que pareça, as promessas de Deus,
o seu cumprimento são ou é o cumprimento evidenciado por sinais que precedem o cumprimento da promessa. Se estão me entendendo, digam amém. Deus faz uma promessa, e quando vai chegando o tempo da promessa, começam a surgir sinais que evidenciam que o cumprimento do que Deus disse está chegando. Abra a Bíblia em Atos capítulo 7 e veja isto comigo. Veja isso comigo em Atos 7. A gente vai ler outros versículos também. Atos capítulo 7. Por ocasião do martírio de Estevão, nós temos aqui um sinal que evidenciava que Deus estava prestes a cumprir a promessa feita a Abraão de libertar o povo de Deus lá do Egito. Versículo 17. Vamos ler outros versículos aqui. Versículo de número 14. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Quem está falando aqui é Estevão, viu, irmãos? Fazendo um relato do que aconteceu lá atrás. Aí ele continua: e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Leia o versículo 17 agora, todos. Novamente, vejam só, prestem bem atenção, eu vou ler. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, aí vem agora um sinal de que o tempo estava chegando. Aproximando-se o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, o que foi que aconteceu? Leiam bem alto. O que foi que aconteceu, irmãos? Qual é o sinal aqui de que Deus estava prestes a cumprir o que havia falado? Qual é o sinal? O crescimento espantoso do povo de Israel lá no Egito. Existem alguns sinais, eu vou apenas citar dois. Sinais positivos, sinais negativos, que evidenciam que a promessa de Deus está prestes a se cumprir. Dois sinais, bons e ruins, positivos e negativos. Quando eu digo bons e ruins, porque um causa prazer, alegria, o outro traz sofrimento, mas os dois cooperam para o cumprimento da promessa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Sabe quais são os sinais que evidenciaram que o tempo da promessa de Deus se cumprir na vida de Israel já estava chegando? Foram dois. O primeiro, o povo de Israel lá no Egito, quando estava chegando o tempo de Deus tirar o povo de lá, houve um crescimento, irmãos. O povo começou a crescer, e a Bíblia diz que se tornou maior do que os egípcios. Foi um crescimento fora do comum, foi um crescimento que chamou a atenção do rei e chamou a atenção dos egípcios. Vamos ver no capítulo 1 de Êxodo.
Êxodo capítulo 1. Me acompanhe, por gentileza. Todos aqui comigo. Capítulo 1, versículo de número 6 por diante. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, todo aquele povo da época de José já havia passado, os filhos de Israel fizeram o quê? Vamos comigo, toda a igreja. O que foi que aconteceu? Os filhos de Israel, e o que mais? E o que mais? Os irmãos estão vendo o sinal aí? Os filhos de Israel frutificaram. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, não é aumentaram. Não está dizendo, os filhos de Israel aumentaram, não. Porque se fosse aumentaram, é normal. Seria um crescimento que não chamava atenção. Mas aqui houve um crescimento que atraiu a atenção. Aumentaram o quê? Aumentaram muito. E multiplicaram-se. E veja mais. E foram fortalecidos o quê, irmãos? Grandemente. De maneira que a terra se encheu. Para onde ia tinha alguém dos hebreus. Por onde andava, você é hebreu. E isso aí foi chamando a atenção dos egípcios e principalmente do rei do Egito. Versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, veja aqui a preocupação: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Irmãos, Deus fez Israel crescer. Estava chegando o tempo de Deus libertar Israel. Aí Deus fez Israel crescer. Israel cresceu. Versículo de número 10. Veja o projeto. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. 11. E os egípcios, agora veio outro sinal, viu, irmão? Agora veio outro sinal. E os egípcios puseram sobre eles o quê? Maiorais de tributos. Para quê? Para os afligirem com carga, com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramassés. Mas, vejam agora, mas, quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Irmãos, estava tudo bem lá no Egito. O povo crescendo, o povo se desenvolvendo, o povo se fortalecendo. Não era o tempo ainda da liberdade, da libertação. Mas quando foi chegando o tempo, aí o crescimento se tornou muito mais visível e mais real e maior. De maneira que Israel começou a crescer. O Faraó deu uma olhada e ficou preocupado. Os egípcios olharam e ficaram preocupados. Traçaram um projeto. O crescimento foi o primeiro sinal. Segundo sinal, aperto, aflição, perseguição. Agora nós vamos tentar frear esse crescimento. Vamos fazer alguma coisa para frear, porque Israel pode crescer mais ainda e se unir aos nossos inimigos, pelejar contra nós e sair daqui. Então vamos agora colocar sobre eles cobrança de impostos elevados. Vamos colocar sobre eles maiorais de tributos. Vamos colocar sobre eles cargas. Eles vão trabalhar agora para valer.
vão construir cidades. E a Bíblia diz: tanto mais, ou quanto mais afligiam, era que Israel, o que, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Perseguição não faz a igreja diminuir. Entenderam o que eu disse? Vou dizer novamente. Perseguição. Satanás pode arregimentar o inferno todo e dizer: nós agora vamos acabar com a igreja. Não acaba, porque na perseguição é que ela cresce. Se você ler o capítulo 8 de Atos, você vai ver isso. Quando se levantou a primeira grande perseguição contra a igreja, foi quando mais a igreja cresceu. Porque a Bíblia diz que os que foram dispersos se espalharam para todo lado, e a igreja se tornou muito maior e muito mais atuante. Perseguição não destrói igreja. E se, observe o que eu vou dizer, se para a igreja crescer de forma mais veloz, mais rápida e também com mais qualidade, se precisar de perseguição, Deus causará tudo isso para que a sua obra vá adiante e ele alcance os projetos e os propósitos que ele tem para a sua igreja. Deus pode enviar a bênção do crescimento como sinal de que ele vai cumprir sua promessa, mas Deus pode enviar o sofrimento como sinal de que ele vai também libertar o seu povo. Capítulo 3, nós encontramos aqui Moisés apacentando. Capítulo 2, Moisés nasce. Eu não citei aqui, irmãos, eu não li aqui para vocês, mas eu vou só citar. Essa perseguição não resolveu, não acabou com a força da igreja. Aí o que é que Faraó faz? Olhe para mim, por favor, todos. Faraó disse: vamos mudar a estratégia agora. Ao invés de a gente ficar só maltratando eles, a gente agora vai colocar um plano. Como é que chama esse plano de que... Esqueci agora. O plano que tem lá na China. Controle de natalidade. Muito bem. Aí Faraó disse: agora vai ter controle de natalidade aqui. Ele chama as parteiras e diz assim: vocês vão cuidar do nascimento agora dos hebreus. Quando uma hebreia for ter um filho, se for uma menina, vocês deixem viva. Se for um menino, vocês matam. Conversou com todas as parteiras, todas elas ouviram. Só que quando chegou a hora dos meninos nascer, irmão, Deus foi lá no coração da parteira e colocou no coração da parteira compaixão. Ela olhava assim, quando via que era um menino, não tinha coragem de matar. Aí foi Israel crescendo, continuou crescendo, e o projeto de Faraó não foi levado adiante, porque ele é levado adiante, vai adiante o projeto de Deus, irmão. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês: quando é que Deus vai perder para Faraó, irmão? Quando é que Deus vai perder para o diabo, irmão? O projeto de Deus é soberano, a vontade de Deus é maior. O projeto de Deus é que vai ser levado adiante, irmãos. Faraó tinha ameaças para as parteiras, e Deus tinha o domínio do coração delas. Quando elas olhavam que viam os meninos: vou matar esse menino nada, leva teu menino. E assim Israel foi crescendo. Faraó ficou louco quando viu que Israel estava crescendo cada vez mais. E no meio desses meninos, dos meninos, nasceu quem, irmãos? Nasceu Moisés. E Deus é irônico. Aí Deus disse: eu vou mostrar a Faraó como é que se faz as coisas. Nasceu Moisés. Joquebede cuidou de Moisés pela fé durante 2 ou 3 meses, guardou dentro de casa, escondidinho, o menino não podia nem chorar, para ninguém ver, mas o menino estava ali.
Quando se passaram 2 meses aproximadamente, aí Joquebede pensou: não vai dar mais para segurar esse menino aqui. Vou fazer uma arca, uma caixa, vou colocar ele dentro e vou soltar no rio. Tudo isso era um projeto de Deus, meu irmão. Tudo isso era Deus trabalhando, tudo isso. Coloca Moisés na arca, solta no rio Nilo. Quando solta no rio, aí Deus vai lá no coração da filha de Faraó. Vai lá no rio. Vai lá no rio. Eu não sei como aconteceu, mas de repente a mulher tem vontade de ir lá no rio e chama suas servas. Vamos ali no rio. Quando vai chegando no rio, vai passando a arca. O menino estava chorando. E ela manda pegar o menino. Quando pega o menino, que olha, se apaixona. Na hora, era tudo Deus. Tudo Deus trabalhando. Quando pega o menino, que olha, diz assim: esse menino é das hebreias. Onde era que estava Miriam? Miriam já estava por ali, irmãos, escondidinha. Aí Miriam sai da toca e chega perto da princesa e diz assim: olha, tu queres que eu vá buscar uma mulher para cuidar desse menino? Glória a Deus. Eu quero que você responda agora. Eu quero que você diga: Deus está no controle. Queres que eu vá chamar uma mulher das hebreias para cuidar desse menino? Quero. Vai lá. Miriam entra em casa: mamãe, a filha de Faraó mandou chamar a senhora para cuidar de Moisés. E ela foi. Quando chega lá, aí a filha de Faraó disse assim: leva esse menino. Nem sabia que era dela. Ela não sabia. E Joquebede caladinha, viu, irmão? Crente tem que ser sabido, viu, irmão? No sentido bom da palavra. Não pode ser besta não, senão perde a bênção. Às vezes fala demais, termina perdendo. E ela ficou calada. Eu quero que você leve esse menino, cuide desse menino. Você vai criar esse menino para mim. E tem mais, eu vou pagar o salário todo mês direitinho. Tá vendo o que aqui Deus faz? Viu que vira-volta deu na história de Joquebede e de Moisés? Haverá uma viravolta de Deus na tua vida. E o menino cresceu. E houve toda aquela história. Depois foi para o palácio. Quando ele pensava que ia tirar o povo do Egito, que ele seria usado por Deus, Deus não o usou. Está escrito lá em Atos 7, no discurso, na mensagem de Estevão. Quando ele pensava que seria, Deus não tirou. Quando ele não pensava mais, aí Deus apareceu para ele nas terras de Midian, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Aí Deus apareceu e disse a ele: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus está acompanhando. Deus está acompanhando a tua história, a tua vida, teu sofrimento, tua aflição, tua angústia, tua dor. Eu não estou dizendo isso para agradar, não. Eu estou dizendo porque é bíblico. Deus está acompanhando toda essa história. Deus está acompanhando. Você que está em casa, está sofrendo, quem sabe com o marido, com o filho, com o vizinho, ou com a nora, com a sogra, com um parente, com alguém que persegue, com alguém que te humilha, com alguém que te oprime. A palavra de Deus para ti neste momento é: Deus está vendo.
Deus está vendo o que está acontecendo. Aí Deus disse a Moisés, e eu vou resumir aqui. E Deus disse a ele: e eu vim aqui, Moisés, falar contigo, porque tu és o escolhido para tirar o povo do Egito. Mas eu, Senhor? Sim, você. Mas como eu? Eu não sei falar. Nunca fui eloquente, nem ontem, nem antes de ontem, nem hoje, nunca fui. Deus disse: é assim mesmo, tu vai e eu serei com a tua boca. Mas Senhor, manda Arão. Deus disse: Arão vai contigo. Tu serás como Deus, por Deus, e ele será como profeta teu. Mas quem vai é você. Diga assim: Deus não aceita desculpas do homem. Ele só aceita se ele conhece. Então ele sabe se aquilo ali é realidade ou não, se há possibilidade ou não. E Deus supre. Deus supre quando não há. Irmãos, resumindo, Moisés então foi. Moisés foi para o Egito. Voltou ao Egito junto com Arão, apresentou-se a Faraó, está no capítulo 5. E ele chega lá no Egito, fala com Faraó, diz a Faraó que Deus enviou-os ali para tirar o povo do Egito. Deixa sair o meu povo para me adorar, caminho de 3 dias e tal. E quando ele fala, irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Depois que Moisés se apresentou a Faraó, depois que Moisés falou para o povo, Moisés reuniu os anciãos, falou com o povo: olha, Deus me mandou aqui, fez os sinais para o povo ver. O povo viu os sinais, Faraó viu os sinais também, da mão que ficou leprosa, a mão que ficou boa, a vara que virou serpente, volta novamente a ser vara, tudo aquilo ali, o sangue, a água transformada em sangue, enfim, Moisés fez todos os sinais, como Deus já tinha lhe mostrado no capítulo 4, ele faz para Faraó. Quando ele termina, irmãos, de fazer tudo aquilo, esperando o Faraó dizer: pronto, pega o povo aí, pode levar. Sabe o que aconteceu? Piorou a situação. Às vezes Deus fala e a situação fica pior. Tem pessoas aqui me vendo e ouvindo que tem essa experiência na sua vida de depois que Deus prometeu alguma coisa, depois que Deus se revelou, depois que Deus se manifestou, ao invés de melhorarem as coisas, pioraram e muito. E piorou muito para Israel. Piorou muito, irmãos. Faraó deu ordem, versículo 6 do capítulo 5, deu ordem naquele mesmo dia aos seus oficiais, para que daquele momento em diante não desse mais ao povo o material que o povo precisava para trabalhar, palha. O povo agora tinha que correr atrás, tinha que ir buscar palha para poder fazer seu serviço. Não havia mais o material que facilitava de certa forma o trabalho do povo. Então ele piorou muito, e ele mandou impor isso aí, mandou o povo agora fazer tijolo. Versículo 9: agrava-se o serviço sobre estes homens, agrave-se, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Veja só, a situação de Israel piorou. Sinais que evidenciam o cumprimento da palavra de Deus. Bons sinais e sinais de sofrimento, sinais, lutas, perseguições. Eu não vou ler porque o tempo não dá, mas se você continuar lendo o capítulo 5, você vai ver em cada versículo que o rei oprime mais Israel. Oprime mais. E sabe o que aconteceu? Quando chega no versículo 20, quem está comigo ainda, diga amém. Quando chega no versículo 20, o povo de Israel se revolta contra Moisés e disse a Moisés: por que fizesse uma coisa dessa? A situação da gente piorou. Tu disseste que a gente ia sair do Egito, a gente ficou numa situação agora pior.
E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. A coisa agora está pior por tua causa. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o povo. Os irmãos, parem para pensar na situação de Moisés, irmãos, que foi enviado por Deus para libertar o povo e causou uma situação pior do que já estava. E o povo oprime Moisés, e Moisés corre para Deus e diz: cadê, Senhor? Que não foi feito. Tu disseste que ia livrar e não teve livramento, coisa nenhuma. Aí agora é a vez de Deus. Agora é a vez de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Veja, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Eu me manifestei a eles, mas eu não me manifestei de forma plena. Eles apenas conheceram uma parte da minha grandeza. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Irmãos, Deus estava dizendo: Abraão, Isaque e Jacó, permitam-me fazer essa ilustração, eles não viram 1% do que eu vou fazer daqui por diante. O que eles viram foi só uma parte. Eles me conheceram como Deus Todo-Poderoso, mas eu não me manifestei a eles como sou o Senhor. Eu não me manifestei, mas agora eu vou fazer isso. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinas. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. Eu vou terminar, viu, irmãos? Eu vou terminar, mas eu vou terminar aqui. Escravizam. Aí veja o que é que Deus diz: e me lembrei do meu concerto. Eu me lembrei do que eu disse a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aí vejam: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vejam, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos. O que, irmãos? Com juízos. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Deus, quando está para cumprir suas promessas, duas coisas podem acontecer: ou as duas, ou uma delas: crescimento e sofrimento. A intensidade do sofrimento aumenta. É Deus. A Bíblia diz que quando a mulher está para ter a criança, as contrações aumentam, as dores aumentam, mas depois que o menino nasce, nem lembra mais do que passou. Diga amém por isso. Quando nasceu o menino, isto é, quando Deus cumprir a sua palavra na tua vida, quando Deus cumprir aquilo que Ele te disse, nem te lembrarás do que estás passando hoje. Isto aí são as contrações
de que as bênçãos estão chegando, de que Deus estará cumprindo a sua palavra. E Deus está dizendo aqui na sua palavra: e te tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. A carga está pesada, é uma carga pesada que tem sido posta sobre vocês, sobre alguém, sobre você que está em casa. Então Deus diz na sua palavra: vou tirar essa carga. Aliás, não é a carga que vai sair, é você que vai sair de debaixo da carga. Deus te dará essa vitória. Diga amém por isso, irmãos. Todos em pé. Adore a Jesus. As promessas de Deus são fiéis. Servimos a um Deus que é fiel. Que pena que o tempo é chegado e eu não quero ir adiante. Eu estou me limitando. Mas segure a palavra. Você que está em casa, que pediu a Deus uma palavra, a palavra foi essa que Deus colocou no nosso coração.